Bom, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do nosso Arquitetando a Sua Empresa. Hoje eu vou falar com vocês um tema muito recorrente, né? O nosso tema hoje vai ser como evitar, como se prevenir com grandes alterações nos seus projetos, né? Eu sei que isso pode parecer mais simples do que parece, mas eu quero chamar atenção para alguns detalhes, algumas coisas que eu tenho acontecido comigo, que eu tenho vivido aí na minha experiência, e eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, tá joia? Hoje eu resolvi trazer esse tema porque eu recebo algumas perguntas, troco muita ideia com quem está no início da carreira ou quem já está numa fase intermediária e às vezes se depara com um trabalho de chega a fazer 2, 3 projetos de acordo com isso, se falando em programa, se falando em grandes modificações, né, dentro de um só. Ou seja, a pessoa trabalha para como se estivesse desenvolvendo 2, 3 projetos dentro de um só, cobrando o valor de um só, por causa desses tipos de pedidos, de alteração, alguns outros quesitos que eu vou colocar aqui para vocês que não se tomou cuidado lá atrás, e aí se viu nessa situação super complicada e que acontece com muitos e muitos colegas nossos aí, né? Então, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui, a minha colinha, né, para a live de hoje. E eu quero apresentar para vocês também de uma forma que eu vejo que dentro desse assunto dá para a gente transformar o que é um grande problema numa grande solução, tá? Às vezes eu vou dar uma mudada aqui entre Instagram e YouTube, mas eu vou focar mais no YouTube, ok? Quem tiver no Instagram, acredito que essa live não vai se estender muito não, mas eu vou focar aqui na câmera do YouTube, ok? Aí, às vezes, quem tiver no Instagram, quiser ir lá para o canal do YouTube, lá, às vezes, vai poder ter esse direcionamento aqui melhor, tá bom? Eu montei aqui no meu escritório, no meu jeito de atender, assim, alguns procedimentos, algumas questões, alguns checklists, e de acordo com várias fontes de pesquisa. Eu fiz vários cursos, né? Tive meus percalços aí pela caminhada, atendendo o cliente, sofrendo com isso. E eu passei, durante uma boa parte, por esses problemas. E, inclusive, já aconteceu muito de eu me doar de tal forma em um projeto que, quando me deparei em ter que executar ali grandes modificações, eu não me vi em condição de dar novas soluções para aquele projeto, né? Eu não tomei cuidado com isso, era um programa bem difícil de ser atendido e, de repente, eu apresento para o cliente o estudo preliminar e ele me pede algumas alterações que modificava todo o embasamento que eu tive, todas as questões do programa que foi adotado, simplesmente porque ele não havia se decidido com algumas coisas e percebeu durante a caminhada que deveria ser modificado, pediu essas modificações e isso me fez ter uma grande frustração. Eu praticamente procrastinei demais para entregar essas alterações, porque realmente eu fiquei esgotado e eu tive que trabalhar em outras frentes, outros projetos, demorei um tempo até pegar naquilo de novo e foi um relacionamento bem complicado por causa disso, né? E isso me fez, então, tomar alguns cuidados. E nem sempre a gente tem esses cuidados quando a gente está atendendo um, está atendendo o outro, de se lembrar. É claro que ao passar dos anos, você vai se lembrando automaticamente como é que é o seu método. Então, por isso, eu fui anotando, fui criando algumas listas, uns passo a passo a seguir, né, um checklist, para poder sempre ali em cada etapa eu tomar cuidado, desde o atendimento até a entrega do projeto, em cada etapa que eu tiver, eu poder me baseando ali naquelas listas e, caso surgir algum fato novo, eu coloco lá, para poder me deixando escapar isso e não, depois, quando eu perceber, não ver que eu estou refém dessa situação novamente, né? E uma das coisas que eu tenho muito nessa lista, que eu faço questão de colocar, que eu quero compartilhar aqui com vocês, é que, a partir do momento que eu fechei o projeto, eu exijo que participe do briefing todas as pessoas que são passíveis de opinar no projeto. Então, se o cliente
que me contratou vai dar poder de opinar para várias pessoas, essas pessoas eu considero que terão direito de opinar realmente no nosso contrato se participarem da reunião de briefing, né? Então, na reunião de briefing, que é a reunião que eu chamo para o cliente de levantamento de necessidades, eu ali vou colocar uma série de perguntas, vou tomar nota de uma série de informações. Se essa pessoa, que na cabeça do cliente, ela também vai opinar, ela também tem o direito de fazer escolhas, de pedidos para o projeto, mas se ela não participou, eu não considero. Isso é em contrato, isso é explicitado bem claro para o cliente, né? Que se essas pessoas não participarem, não haverá como atender, porque isso é fatal. Isso é fatal. Você vai apresentar um estudo preliminar, você vai apresentar a sua proposta de projeto para o seu cliente. Pode ter certeza, ele vai mostrar isso para outras pessoas vão opinar, não entenderam a lógica daquela escolha que você fez, né? Porque quando você for apresentar o seu preliminar, você vai explanar tudo o que te levou a tomar tal decisão, você vai mostrar, né, de várias formas. Então, essas pessoas não vão entender esse processo, não vão comprar a ideia e vão opinar. Ah, por que você não coloca isso aqui? Por que você não faz isso, não faz aquilo? E aí isso é fatal. O cliente volta induzido, volta, vamos dizer assim, ele volta com aquilo na cabeça e vai te pedir, né? E aí é o problema. Por quê? Porque na cabeça dele aquela pessoa tinha o direito de opinar. Se você não cravou isso, se você não vamos dizer assim, se cercou dessa questão, ele vai achar que aquilo é válido e você deve considerar. E aí, muitas das vezes, o próprio cliente, é lógico que ele vai te solicitar mudanças pontuais, né? Uma questão de tamanho, uma questão de abertura, uma questão de circulação, uma questão de um outro detalhe. Agora, o que eu chamo de grande modificação, que é o que a gente deve evitar? Coisas que ferem o programa, coisas que alteram a lógica do projeto. Talvez mudar um quarto que você posicionou na frente do lote para o fundo do lote altera todinho o partido arquitetônico que você tomou para aquele projeto. E isso, a gente sabe que o nosso processo de construção do projeto altera-se completamente. Então, isso é a questão que você tem que se blindar. Então, se essa pessoa que está colocando isso para ele trouxer essa demanda para você, você já se cercado de que as pessoas que possam pedir e opinar estejam no briefing, que essa pessoa pode estar na apresentação do estudo preliminar e ela pode fazer isso lá pessoalmente, né? Então você tem que se cercar contra isso e o cliente está também bem claro para ele que esse tipo de modificação estrutural que fere o programa deverá ter um custo a mais. Por quê? Porque você deve colocar isso em contrato. Modificações pontuais, se você vai dar limite de modificação, se você vai dar uma quantidade limitada, né? Eu, por exemplo, adoto 3. Né? Então, esse projeto pode bater e voltar 3 vezes, desde que obedeça modificações pontuais. Modificações que ferem o programa, que ferem a lógica construtiva do projeto, né, do que você pensou como partido e tudo, realmente isso tem que ser cobrado à parte. Vai alterar muita coisa no projeto. E olhe lá, se não chegar ao ponto igual eu cheguei, de projetar de novo em cima de uma alteração. Porque você pega a alteração que a pessoa quer, igual eu tentei fazer, tentei colocar, não foi, aí altera isso aqui para dar certo. Na hora que vira, você fez outro projeto. Então, a primeira questão que eu acho que deve ficar bem claro, né, para você evitar, para você se cercar, é isso. Tá? Tenha isso muito bem claro ali na sua reunião, quando você fechou o projeto, vai se falar de contrato, vai se falar de procedimento, coloque isso na mesa, de forma clara. Não deixe isso somente em entrelinhas do contrato. Fale, tá? Fale, deixe isso claro também na conversa, no diálogo, e o contrato deve ser apenas ali vamos dizer assim, a hora que teve dúvida, vai lá que lá está escrito, tá bom? Bom, segunda questão que eu anotei aqui, tá? Que eu considero importantíssimo para que você evite essas grandes alterações, seria você
ter um relatório de briefing que considere muita informação quanto ao programa de necessidades, mas de uma maneira mais, como que eu posso explicar? De uma maneira mais, vamos dizer assim, mais do interior do cliente, tá? Por que eu falo isso? Porque, assim, principalmente muito aqui na minha cidade, quem trabalha com interiores, às vezes tem um questionário padrão, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem um questionário padrão, onde a pessoa quer fazer um projeto, essa pessoa apresenta o questionário. Ah, você quer forro, você quer armário, você quer isso, você quer aquilo. Fica uma coisa assim, de itens que a pessoa vai abordar, que a pessoa vai trabalhar e modificar ali para a construção do projeto. Agora, quando você se depara com questões mais sentimentais, assim, de como que o cliente quer se sentir lá dentro, você vai além disso, né? Porque muitas das vezes, se você entender, se você tentar se colocar no lugar dele e entender que tipo de visão ele quer ter do espaço, né? Principalmente isso é construção nova. Que tipo de sentimentos ele espera ter naquele lugar, né? Se é uma reunião familiar, se é uma reunião de parentes e amigos, se é uma coisa mais íntima, se ele quer ter se ele quer ter ali um fortalecimento espiritual no local, ou não, se é um local para festa, como que é a rotina do café da manhã. Se você começa a entender isso, você começa a posicionar seus ambientes para favorecer isso. Se for visão, se for sentimental, de diferentes horas do dia, ao acordar, ao entardecer. E aí você vai fazer propostas que quando você colocar isso e o cliente se identificar, falar, puxa, ele entendeu a minha ideia, ele compra o partido sem questionamento. Se você simplesmente toma nota dos ambientes que ele quer e encaixa isso como um quebra-cabeça e apresenta, mas não leva isso em consideração, eventualmente, em alguma etapa do projeto, a hora que ele se sentir mais dentro do projeto, a hora que ele vê o 3D, alguma coisa, isso pode entrar em questionamento. E isso, como eu disse no item lá atrás, passa a ser um grande problema de alteração. Imagina você posicionou a cozinha, né? Que ali os proprietários da casa, o casal, gosta de estar pela cozinha, tendo a visão da piscina, né? Na hora de estar cozinhando, seus filhos estão brincando na água, ou seus parentes estão na água. Está tendo essa visão, porque ele quer ter essa integração, ele quer fazer parte da brincadeira, mesmo estando lá, trabalhando na cozinha, ao mesmo tempo tá ali trocando uma ideia com quem está perto, está sentado. Se você não entende isso, você posiciona a cozinha que não proporciona essa integração, essa visão, e ele gostaria disso, mesmo que você atendeu, que a cozinha tem que caber tais itens, tais elétrons, tem que comportar tantos metros no mínimo, você vai ter problemas com a alteração. Então, assim, procurar montar um relatório de briefing que ele te norteie nas suas perguntas, para que você tenta se colocar, né, nesse contexto do cliente e você começa a montar, não por montar, obedecendo às restrições do lote, ali, né, montar, que eu digo assim, formando a planta, somente. Você vai montando, vai porque você está se colocando no lugar dele e você vai favorecer. E favorecer os sentimentos dele no local. E isso, quando você for fazer a venda do projeto, é maravilhoso porque a pessoa, ela respira fundo nessa hora, mesmo que seja dentro do sentimento dela ali, e ela pensa, puxa, valeu a pena contratar esse profissional. Hoje, um dos grandes problemas do projeto, que eu tenho visto aí na minha carreira, é sempre a questão de não entender bem o que a pessoa quer, né? E, infelizmente, esse problema ele é mais percebido pelo cliente, até muitas vezes quando ele já está usando o local, a casa, o seu comércio, e depois de 2, 3 anos ele já começa a sentir que aquilo ali não foi feito bem para ele começa a querer planejar uma reforma, fica um pouco chateado com isso, e outro é custo, né? É os dois pontos assim que eu vejo que mais pega na questão do desenvolvimento do projeto. Então, se você trabalha com um projeto personalizado, né, porque nós, arquitetos, designers e engenheiros, nós temos que abominar
ao Ctrl-C, Ctrl-V de projeto. Isso não existe. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua particularidade. Então, você que obedece essa prática, que quer entregar o melhor para o seu cliente, tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado e vai evitar muito, como evitou para mim a partir do momento que eu comecei a trabalhar dessa maneira, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre briefing, que eu vou entrar mais a fundo aí nas questões de como você começar a entrar nesse universo, as perguntas-chave para você entrar nesse universo ali do sentimento do cliente, mas já fica do teu jeito já para você aplicar amanhã esse cuidado de pelo menos perguntar como você quer, como que é a sua rotina, né? Se você está ali abordando sobre cozinha, o que a pessoa quer ter na cozinha, procura entender como que ela se sente bem ao estar na cozinha, o que ela deseja ver, como que é quando ela acorda de manhã e vai para lá preparar seu café, ou como que é quando ela terminou o seu jantar, se ela janta lá, e ela foi para o seu ambiente íntimo de quarto, de sala para repousar ali. Procura entender como que é esse fluxo, o que ela gosta de ver, onde ela está hoje, o que ela não gosta de ver. Procura entrar nesse exemplo que eu dei aí e vai aí desenvolvendo com a sua criatividade, né, perguntas mais profundas para você cada vez mais se colocar no lugar do cliente, tá bom? Então, já fizemos 2 pontos aí. E eu anotei mais um ponto, tá? Que eu quero colocar para vocês aqui também, que é orçamento do cliente. Esse, como eu disse aí no ponto anterior, é fatal. Se você projetar algo, tá? E é muito importante, aí voltando um pouco antes da apresentação do teu projeto, da tua proposta do cliente, você deve forçar bem o cliente a te dizer um teto financeiro, tá bom? Por que isso? Porque às vezes ele não está apertado financeiramente falando, tá? E se ele não tiver uma ideia de investimento, mesmo que o orçamento não seja problema para ele, então que isso fique bem claro e relatado em ata, tá? Em ata da reunião, em anotações, até mesmo do briefing, pode ser, depois ele assina no final ali, você assina também, dá uma cópia para ele, fica uma cópia para você, tá? Por quê? Porque mesmo esse que você não tem teto para trabalhar financeiro ou tem um teto apertado para trabalhar, a questão pode ser a mesma. Pode ser que o que não tem teto, você trabalhe de uma forma que lá quando ele te respondeu, ele não tinha imaginação sobre o valor. De repente, no meio do caminho, que você ficou projetando tudo preliminar, que é aí uma etapa que não é tão rápida, mude alguma coisa e você, na hora de apresentar, falar, sabe o que é? Eu estava esperando um valor entrar, ou aconteceu, né, tal coisa na minha empresa e agora eu vou ter que mudar os planos. Isso rebentar com o teu programa, né, com o teu partido. Aquele do orçamento apertado, você não tomou cuidado, você apresenta uma proposta que de cara ele já vê ali, ele já, né, todo mundo, e o cliente, tá, quanto mais, vamos dizer assim, for limitado o poderio de investimento do cliente, mais ele está sempre conversando com você e na cabeça dele ele está tentando fazer conta que existe uma cultura gigantesca no nosso meio de metro quadrado, de tentar se ter o custo da construção antes mesmo do projeto, tá? E ele está todo o tempo tentando fazer conta de quanto que isso vai ficar na cabeça dele. E essa conta, ele fica muito forte na cabeça dele se ele olhar para o teu projeto e ver que o projeto é algo fora do padrão dele, tá? Se você projetou algo fora do padrão, mas tem algumas questões que vai compensar e o projeto vai ficar dentro do orçamento, você explana isso na apresentação, bate em cima disso, porque com certeza é uma dúvida muito grande na cabeça dele. Agora, se você não tomou esse cuidado de pegar esse teto financeiro lá e projetou de uma forma, criou um tipo de projeto que a estrutura vai ficar mais cara, né, grandes vãos, pé direito mais alto, pé direito duplo, sobrado com grandes vãos, você está, vamos dizer assim, você está onerando a estrutura, você está deixando ela mais robusta, mais cara, vai ter uma fundação mais robusta, né? Você vai sofrer com certeza com modificação. E modificação drástica no projeto.
Modificação que vai fazer você voltar para a prancheta, e aí você pode acontecer igual aconteceu comigo, de fazer outro projeto, né, e insistir no erro, às vezes, de alguma outra maneira, mas outro projeto cobrando apenas uma vez, porque eu não tomei cuidado com isso. Então, toma cuidado, tá bom? Eu acho que esses 3 itens que eu falei com você aqui são, para mim, tem dado super certo de evitar esse tipo de problema, tá? De você ter uma assertividade muito grande, tá? Na hora de apresentar o teu estudo preliminar, de você não ter esse risco. Agora, esteja preparado para modificações pontuais, porque isso é muito normal, né? Ah, eu gostaria que isso ganhasse alguns centímetros para cá, para lá. Ah, eu tenho um móvel que eu queria aproveitar esse móvel, queria pôr ele aqui. E você tem que isso pontualmente você pode não precisa ficar frustrado, tá? Eu vejo que às vezes há uma resiliência muito grande de colegas de aceitar isso. Isso tem que entender que isso não é pessoal, isso faz parte do processo, tá? Coloca o cliente acima de tudo nesse sentido, entenda que ele vai morar, entenda que quando ele pede modificações, isso é relatado, né? E amanhã ou depois haja um arrependimento, se você está trabalhando com limitação de modificação, ele já queimou uma carta aí, tá? Então, você tendo isso relatado também, ele vai entender que ele pediu, agora ele voltou atrás, ou ele exigiu a mais. Isso é muito bom. É a transparência. Desde o começo, você está vendo aqui que eu estou falando com você, é transparência, tá? Muitas das vezes a gente sempre escuta live, vídeo, pessoa falando, tem esse contrato, mas eu digo e repito, tem contrato pode ser que te previna contra questões judiciais, mas falar, tá? Tem uma listinha de itens que seja, vamos dizer assim, prioridades para falar na primeira reunião com o cliente, tá? Leva essa colinha e fale. Por quê? Porque essa transparência, essa construção desse relacionamento vai te dar indicações, vai te dar. Você vai se tornar aí um profissional que vai estar na família há alguns anos, vai ter mais gente da família que vai reformar, construir, tá? Não fique uma relação muito fria de, tá no contrato, tá aí. Leia o contrato. Não, fale, tá bom? Coisas mais pontuais de contrato, algum outro detalhe que mais de burocracia, você acha que você não precisa nem entrar. Mas certas coisas que você vê que pode abalar sua relação com o cliente, mesmo que você esteja certo que está no contrato, tá? Mas fale, tá bom? Fale. Eu dei essas 3 dicas para vocês, tá? Eu gostaria de enfatizar, né, antes de passar aí para o próximo tema aí, só essa questão que eu disse sobre essa questão do lado do briefing, de você tentar entrar mais dentro da questão do interior do cliente, tentar puxar para fora os sentimentos dele, porque eu lembrei de um exemplo aqui hoje mesmo, eu fui fazer uma visita de manhã, fui atender um casal que estão para iniciar um projeto aqui também na minha cidade, me pediram um orçamento, né? E eu vou, eu não exijo que eles venham, eu vou, eu moro aqui, eu sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. É muito comum isso, tá? Depois eu vou entrar, mas eu vou fazer uma outra live. Vamos falar só sobre proposta, como é que é essa questão, o que é certo, o que. Olha, uma coisa eu te falo, não existe certo ou errado, tá? Existe o jeito que você se descobriu, que está funcionando, tá? Eu vou explicar esse canal aqui, ele é muito franco com isso, porque eu acho que não tem modelo pronto que não deva ser adaptado à sua realidade. Então, assim, receita de bolo que deu certo para um, pode ser que para você o gosto não fique tão legal, você acrescenta um pouco de farinha, açúcar, espero que você esteja entendendo a minha analogia. Então eu tenho o meu método, tem funcionado. O importante, tá, em todo método que você cria, é você entender como você funciona, que tipo de retorno que isso te traz, e para você conseguir o quê? Ter métrica para depois mudar. Opa, né? Então, eu não vou aprofundar muito sobre essa questão da visita, tá? Mas depois eu vou aprofundar. Mas só para você entender, qualquer alteração nisso do briefing que eu estou falando aqui, por exemplo, para evitar grandes alterações, o que impactou lá na frente, na hora de você apresentar o estudo preliminar. É bom ter isso aí, e eu vou, ao longo aqui do nosso relacionamento aqui no canal, vou sempre trazer assuntos do tipo. Arquitetando a sua empresa, esse nome não é à toa, né? É transformar a arquitetura, nossa paixão,
como ir moldando isso para negócio, né? E claro, sem que isso atrapalhe a nossa produtividade, o nosso gosto, a nossa paixão pelo desenho, pela profissão, pelas obras, enfim, tá bom? Então vamos lá. Tudo isso que eu falei, né, eu quero enfatizar um pouco agora sobre se você não seguir o que acarreta de uma forma mais aprofundada, que acarretou para mim. Olha, para ser bem honesto com vocês, eu quase tive quebra de contrato, tá? Inclusive nem tinha contrato quando acontecia essas trágicas modificações aí, mas eu tive muitos problemas. Como eu disse lá atrás no início da live, eu procrastinei demais quando eu tive que voltar e fazer grandes alterações e eu já tinha esgotado, era um projeto complicado, só para vocês entenderem, era um projeto de um prédio com 28 lofts, né? 28 loft, onde esse projeto eu tinha que obedecer alguns requisitos, como não podia ter subsolo, tinha que ser alvenaria estrutural, então isso me faz o quê? Me faz ter vãos programados para ser alvenaria estrutural, né? Isso depois eu vou falar aqui também como você vai alinhando isso tudo. Mas então, além da restrição urbanística, né, o código de obras, eu tinha toda uma questões imposta pelo cliente, que já é um incorporador, já é experiente na área de construção. E eu esgotei tudo aquilo que eu tinha, não deixei muito bem calçada essa questão das modificações, e quando eu fui apresentar que eu precisava fazer uma grande modificação. Ah, desculpa, que eu acabei de lembrar. No início, não foi colocado para mim número de pavimentos, tá? Então, eu fiz de uma maneira onde eu elevei o prédio e eu tive que trabalhar com o elevador. E aí, quando eu apresentei o estudo preliminar, né, voltando aqui, retomando o assunto, ele falou, não, eu não quero com o elevador. Olha só, como é que muda. Então, eu tinha quatro lofts por pavimento, e agora eu tenho que passar a ter 7 lofts por pavimento. Imagina só, foi outro projeto ou não que eu tive que fazer? Foi outro projeto. Fiz outro projeto cobrando o mesmo valor, porque eu não tomei cuidado. Aí você tem duas opções. Você vai entrar numa briga, tá? Imagina eu começando, sem contrato. Já na negociação, cometi alguns equívocos quanto a valor, tá? Que depois eu vou falar sobre isso também, outra vez. Eu já errei tanto para mais quanto para menos, tá? Precificação é uma coisa muito mais complexa do que parece, tá bom? Depois nós vamos falar disso, mas eu já ali com um programa não fácil de resolver, então você tem que tomar cuidado com uma série de coisas. Você tem corpo de bombeiros, você tem uma legislação mais complicada quando é um condomínio, né, multifamiliar, e de repente eu já estava estrangulado para mim colocar as vagas, circulação de veículo, e aí ele me faz esse pedido. Então, assim, tirou o meu chão. Eu procrastinei 2 meses até pôr a mão naquele projeto de novo. Eu não conseguia colocar a mão naquele projeto de novo. Parece que eu sentia que eu tinha dado tudo de mim e eu não tinha mais de onde tirar a solução. Tudo porque eu não tomei esses cuidados que eu estou falando com vocês, sabe? E eu sei que tem muitos colegas que passam por isso. Eu sei que tem. Principalmente quem está mais no início da carreira. Sabe, a gente já às vezes chega a ser desanimador até com a profissão. Tá? A gente chega a dar até uma crise de identidade quando se depara com tamanha frustração assim. Mas graças a Deus passou, superei, e eu estou aqui hoje podendo compartilhar essa experiência para que você também não entre nessa fria. Tá joia? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês, para poder falar hoje, né? Então, enquanto eu vou dando uma olhada na minha cola aqui, lembrando que o nosso canal está no início, tá saindo, estou tentando colocar vídeos toda semana. Fiquei aí umas 2 semanas sem colocar. Afinal de contas, eu tenho meu escritório, tá? Eu tenho a minha rotina e estou tentando conciliar com o canal para poder compartilhar conteúdo com vocês aí de qualidade, mostrar como as coisas são, sem mimimi, sem invenção, sem modelo, vamos dizer assim, modelos. Você sabe quando você vê, né? Que todo mundo está falando a mesma coisa. Eu sou meio cético
com relação a isso, tá? Então, vamos lá. O que mais eu coloquei na minha colinha aqui? Outra questão que eu quero complementar, né, que eu coloquei aqui para vocês, para dar uma pincelada bacana hoje, é nesse processo que você vai montando, vai construindo, aí você passou pelo brief, começa a desenvolver o projeto. Mas eu já quero colocar aqui para vocês, que vai ser tema do nosso próximo vídeo, que inclusive eu devo fazer uma live amanhã para falar sobre isso, que é como você vai montando a sua esteira de produtos, né? Então, cada etapa de projeto que você passa e você vai entregando alguma coisa, você tem sempre um produto que você traz para que ele amplie mais de forma positiva do cliente, no caso, a ação dele quanto a esse projeto. Então, eu vou dar só um pequeno exemplo para você, tá? Então, apresentou o estudo preliminar. Ele aprovou, tal, teve ou não teve alteração. Você foi para o anteprojeto, produzir todos aqueles desenhos necessários. Vai dar entrada na prefeitura ou não, mas já vai ser desenhos mais técnicos. Você já tem alguma coisa a colocar ali? Olha, coloca um orçamento, por exemplo, coloca um orçamento de obras ali. Olha, eu tenho aqui para você um orçamento de obras. E você começa a falar por que das vantagens. Então você vai, né? Porque a gente chama de esteira de produto justamente isso, né? Isso é muito comum no e-commerce, tá? O conceito do e-commerce que deixou isso muito forte, marketing digital, que é aquela questão assim de uma pessoa comprou um produto, você tem outro complementar para depois oferecer para ela, tá? E eu vou te falar para você, isso é muito bacana, muito bacana. Eu já tentei, inclusive, vender. Você já deve ter visto aí, por aí, ouvido, desculpa, muita gente falar assim sobre faça pacotes, ofereça pacotes de serviço. Eu já tentei nessa linha e não deu certo, tá? Para mim não deu certo. Eu cometi um erro que foi assustar o cliente com tanta coisa, mesmo tendo bem claro para ele o que vinha, as diferenças, de alguma maneira ele não conseguiu separar e visualizar o que era projeto, separado dos outros, e na cabeça dele isso soou caro, e eu perdi um projeto muito valioso por isso. Então, depois disso, nunca mais eu mostrei todos os meus serviços de uma vez. Eu tenho orçamento de obra, eu tenho animação em 3D, que é o vídeo, que eu não entrego isso, tá? Vamos dizer assim, no serviço básico, eu entrego renderização, lógico, fotos, entrego, mas animação, vídeo, com música, com edição, né, para a pessoa, né, isso tem uma questão toda especial, todos que eu fiz isso adoraram, então, assim, eu não entrego isso também, é um produto à parte, orçamento é à parte, que mais que eu tenho aqui? Depois consultoria, depois para escolher móveis em loja é à parte. Então, cada momento você vai colocando, né? Então, a esteira é isso, vai passando, igual no supermercado ali, você vai colocando as comprinhas, vai passando, né? E no momento certo você vai oferecendo. Isso é bacana, é show. E vou te falar para você, é muito, muito mais fácil essa venda acontecer do que você sair para o mercado e garimpar outro projeto, tá? Então, assim, eu quis colocar aqui para deixar um gostinho aí para você ir pegando, mas eu vou fazer uma live aprofundada e junto eu vou tentar ajudar você a construir isso na sua realidade também, tá bom? Então, estamos aí com meia hora de live, ok? Quero agradecer a presença de vocês, né? Você do YouTube, você do Instagram, tá? E dizer que é um prazer para mim dividir isso, tá? Eu nunca vou cansar de repetir. Já participei de diversas iniciativas antes de vir para a internet, de ter compartilhamento com profissionais, tá? E, para ser bem honesto, eu sinto que não é muito recíproco, tá? Essa vontade de dividir. Pelo menos aqui na minha realidade, no grupo que eu participei, uma instituição muito séria aqui da cidade, que tentou promover essa ação, tá? Não estou falando que isso é geral, tá bom? Mas eu senti essa necessidade de ter uma troca e lá eu não tive. Eu não sei se é porque na época eu participei, era eu ali, um dos, vamos dizer assim, mais jovens como arquiteto, há outros que já tinham, né, uma carteira vasta, um currículo muito bom e anos de profissão aqui na nossa região.
com projetos em diversos lugares. Eu acho que talvez ele imaginou que estava alimentando cobra para picar ele, vamos dizer assim, concorrente, que é uma tremenda uma bobagem, né? E eu vou falar sobre negociação, sobre isso, e o que eu penso sobre isso também em outros vídeos, ok? Então, é isso aí, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sempre procuro trazer coisas bacanas que dê para você já colocar amanhã aí na tua realidade, e depois se você volta aí, comenta aí, me fala o que melhorou, ou a sugestão, ou como é que você fez e deu certo, e eu vou adorar discutir isso e trocar essa ideia, tá bom? Vamos ver se a cada 15 dias assim que o canal tiver uma audiência bacana, eu vou fazendo live só para a gente, ao vivo, trocar essa ideia através do chat ali, né, pegar diferentes temas e vamos falando ali, tá bom? Né, eu acho que muitas pessoas estão usando o Clubhouse para isso, tá? E seria até bacana, mas acho que eu vou esperar ver se sai para o Android mesmo, que senão não adianta, a gente vai segregar, eu não quero isso, tá bom? Quero todo mundo participando. Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima.